Gostaríamos, presidente, nessa oportunidade, até de não dirigir especificamente ao secretário Eric Etinge, porque por essa casa passou os 3 secretários da Secretaria de Saúde de Itabuna, e me parece que a fisionomia da preocupação não foi diferente do que a sua. E não passou nenhum secretário aqui que não estivesse extremamente comprometido com a recuperação da saúde de Itabuna. E eu tenho aqui, sinto a sua angústia, como senti a angústia dos outros, em virtude das limitações de dirigir a saúde, que não é de um município pequeno, a saúde de uma cidade do porte de Itabuna. E óbvio, e claro que espero o senhor ter nosso apoio, porque a população de Itabuna depende disso. Depende que a gente consiga, aos poucos, colocar a saúde nos trilhos. E que isso não será obra de um dia para o outro, de um momento para o outro. A gente precisa desse diálogo com a população, franco, honesto, aberto. Diferente muito de certos órgãos de imprensa que eu assisti hoje, que transformam um problema grave da saúde da Itabuna no proselitismo político. E que a gente que não ajuda, não contribui, em hipótese nenhuma, com a solução dos problemas. Nós estamos fazendo um debate aqui de alto nível, buscando verificar quais são os caminhos possíveis para a gente sair dessa situação dramática. Fico imaginando que eu espero que a gente não tenha, por exemplo, uma epidemia de dengue em Itabuna. Porque se tiver, que estrutura nós vamos ter para atender? E acho que a gente precisa afirmar para a população de Itabuna que a cidade, nós não estamos pedindo favor, nem ao Ministério da Saúde, nem tampouco ao governo do Estado. Imagine que a gente faz a discussão, e que atua na área de saúde sabe disso, a saúde no Brasil já é subfinanciada. Ora, se já é subfinanciada, por si só já tem problema. Imagine você não ter as verbas de direito desse município. Então a situação é muito grave. E que nos preocupa a afirmação do secretário de Saúde de Itabuna, quando o secretário estadual afirma que não tem o dinheiro. Ora, se ele afirma que não tem o dinheiro, então o problema mais grave é ainda, porque nós não temos, a não ser que alguém na mesa nos diga, uma solução a curto prazo. Porque imagina o que representa, por exemplo, fechar o São Lucas. Fechar o São Lucas significa fechar o segundo pronto-socorro da Santa Casa. Onde era o pronto-atendimento hoje da Santa Casa, era o pronto-socorro. O governo do Estado, mas a Santa Casa, conseguiram abrir o pronto-socorro da Santa Casa. E acho que por pouco mais de um ano, se eu não me engano, a ameaça de fechamento. O que vai representar isso para o hospital de base, do ponto de vista do acúmulo do atendimento. Então nós estamos à beira de um colapso. E aí não dá, obviamente, a gente cumpre o papel de fiscalizador, de legislador, mas a gente precisa da população. Não se trata de um secretário de saúde, do qual eu apoio, do qual sou da base, inclusive do governo. Não dá para dizer. Nós não temos o dinheiro, e não apontar nem sequer alternativa. Nós precisamos saber o que é prioridade. Nós sabemos as dificuldades que o Estado tem do ponto de vista orçamentário, mas nós estamos falando de uma cidade que é responsável por um atendimento de mais de 100 municípios. Nós não estamos falando de uma ajuda a uma prefeitura. Nós estamos falando de um complexo hospitalar de saúde que atende parte significativa do povo baiano, da região que nós vivemos. Eu, sinceramente, e vejo o esforço do governo federal. Quer dizer, você ter SAMU é extraordinário, mas tem contrapartida do município. Você ter UPA é extraordinário, porque desafoga os hospitais, mas tem contrapartida do município. Quer dizer, nós estamos criando cada vez mais um bolo de neve que o município não consegue assumir. Não consegue assumir. Então, portanto, a gente deve fazer esse debate com a população aberta, diferentemente do que eu assisti hoje. Do que assisti hoje foi um panfleto político, falado, muito mal redigido, sem dados concretos e com um nível de irresponsabilidade muito grande.
que a população de Itabuna deve repudiar esse tipo de atitude. Dá nome. Mas dizer, Programa de Tom Ribeiro, ao público presente, essa região, presidente, já se mobilizou para muita coisa. essa foi para a TV E Cabral. foi no nível de mobilização que ela conseguiu as coisas. Foi no nível de mobilização que ela conseguiu uma universidade pública, transformar uma FESP em UES. Foi mobilização que ela conseguiu uma universidade federal. Aí, fica passando. Então, tá na hora, eu acho que eu dou uma sugestão, presidente, para essa. Se não tem, a curto prazo, uma definição por parte do governo de fazer o repasse, e existe o reconhecimento, nós precisamos fazer uma mobilização nessa região. E aí eu faço uma sugestão. A gente precisa chamar todos os presidentes de Câmara de Vereadores, a gente precisa mobilizar a MURC, a gente precisa mobilizar, não é, acho que pode fazer a comissão sugerida pela Loja Maçônica, que ajuda, a nós precisamos efetivamente fazer a mobilização dos atores políticos dessa região, porque nós vamos ser cobrados se a gente não estabelecer um processo de mobilização, porque a população de Itabuna e da região não vão suportar o caminho que está tomando a saúde de Itabuna. E, obviamente, o povo de Itabuna não tem culpa da desordem que foi estabelecida no passado. Mas que quem elegeu o prefeito sabe do tamanho da responsabilidade que nós assumimos. Nós estamos acompanhando o esforço do prefeito Vânio. Mas tem algumas coisas que a gente não entende. Todos os secretários aqui, a maioria dos secretários que passaram por aqui, foram categóricos. Existe problema de boicote dentro da administração pública em relação à saúde. Secretários passados disseram aqui categoricamente. Por exemplo, eu fico sem entender, eu sei, por exemplo, que existem dificuldades financeiras no município. Mas eu fico sem entender a dificuldade que o município está assumindo uma coisa que não era de sua responsabilidade, que é o problema dos postos de saúde, que vem recursos para o programa de requalificação dos postos. Esse dinheiro não foi usado para essa finalidade. Acaba que o município assume certas reformas dos postos, tem dificuldades e limitações financeiras, mas existe uma lentidão absurda nessas reformas. Quer dizer, quanto mais a gente, e o secretário tem dimensão disso, né? O secretário tem dimensão disso, quanto mais a gente demora de fazer o que essa saúde básica funciona, mais a gente aumenta o nível de problema na ponta que são os hospitais. Então, portanto, senhor presidente, eu concluo deixando essa sugestão, que a gente possa aqui, através aqui dos partidos políticos, da própria Câmara de Vereadores, juntamente com a Câmara de Vereadores de Ilhéus, que são as duas cidades maiores, que a gente possa fazer esse esforço de construir uma mobilização para conseguir sensibilizar e bater a porta do governo do Estado da dimensão do problema, porque se isso ficar apenas no plenário da Câmara de Vereadores ou nos limites do município, nós não vamos conseguir resolver esse problema. E a questão maior é que a conta cai no nosso colo. A conta cai no nosso colo. Porque a responsabilidade para quem não está tendo o atendimento, a responsabilidade é direta, como eu vejo e ouço, vereador Júlio Brandão. Cadê os vereadores? Né? Cadê a prefeitura? Quer dizer, nós precisamos socializar essa responsabilidade e apontar quem tem efetivamente condições, não de resolver o problema da saúde, que nós sabemos que não vamos resolver de uma hora para outra, mas recompor o teto da saúde Itabuna é o mínimo que poderia fazer. Eu acho que com a mobilização, com a participação da sociedade, nós podemos chegar a esse ponto. Muito obrigado. Ok, obrigado, vereador Jairo.